E aí pessoal, eu sou o Johnny Oliveira e essa é uma análise do Dying Light, ou como eu tô preferindo falar, uma análise em progresso, já que eu joguei apenas 80% aí do jogo e não consegui completar a história. Mas aproveitei bastante, eu acho que dá pra me falar aí o que eu achei do título, se vale ou não o preço cheio. Bom, o Dying Light saiu agora no final do mês de janeiro para PS4, Xbox One e PC. É um jogo em primeira pessoa, do gênero survival aí, apesar que é um survival meio light. Tem bastante item e arma o suficiente para você não se acanhar de entrar em combate. Apesar que não entrar em combate é melhor. 90% do jogo é focado no uso de armas brancas improvisadas, o que é bom, impede que ele vire um FPS de zumbis. Bom, acho que ninguém está com aquela empolgação pelo jogo, que é mais um jogo de zumbi, pós-apocalíptico, feito por uma empresa que já tinha feito outro jogo no mesmo estilo, chamado Dead Island. Então é normal a pessoa ter receio de pagar preço cheio nele. O único diferencial que o título apresentava na sua divulgação era a variação entre dia, noite e o fato de você se movimentar usando o parkour. Depois de um tempo, o jogo se prova algo mais que isso. O jogo se passa numa cidade na Turquia chamada Haran, que teve um surto de um vírus que seria uma variação da hidrofobia, um vírus da raiva. O vírus se espalhou exclusivamente na cidade, que foi murada e colocada em quarentena. O mundo, vendo o sofrimento de Haran, criou a GRE, uma espécie de ONU que sobrevoa a cidade jogando suprimentos enquanto procura uma cura para o vírus. Enquanto essa cura não chega, ao menos um inibidor chamado Antizina consegue impedir a transformação em zumbi. Como o merda pouco é bobagem, os sobreviventes se dividiram em facções. Você tem a facção dos Runners, que são liderados pelo Harry Brackett, que é um professor de parkour, que são os bonzinhos da história, procuram sobreviver. E você tem aí os aproveitadores, que são liderados pelo Raiz, um grupo paramilitar aí que faz extorsão, cobra por proteção e etc. Você controla Kyle Crane, um agente da GRE disfarçado, que cai de paraquedas na cidade de Haran para recuperar alguns arquivos que estão em posse do Raiz. Só que no processo você se ferra e acaba infectado, e obrigado a se juntar com os Free Runners com uma espécie de agente duplo, passando informações da região. Kyle Crane tem uma dublagem bem legal em inglês, ele tem um senso de justiça enorme, as respostas são bem emocionais nas situações e você pega bastante empatia por ele. Os outros personagens até fazem um contraponto legal, um ou outro que é descartável, mas no geral são interessantes, apesar de você não acabar se aprofundando muito na história dos coadjuvantes. Em português eu dei uma olhada em alguns vídeos assim, a dublagem ficou bem nojentinha. Quanto à trama, ela é meio padrão, cura, conspiração, dever ou justiça. Apesar de não ter jogado até o final, eu tô com 86%, a história tem um andamento meio óbvio, mas de maneira nenhuma é mal feita. Não te surpreende, mas não faz feio. Pelo menos, um ponto contra o jogo é que em certas horas você sente que você queria tomar uma decisão diferente, mas como o jogo é todo linear, vai ser aquilo e pronto. Quanto ao visual, o visual assim ele tá um pouco acima da média, os zumbis eles são bem interessantes, porém eu achei que eles são um pouco repetitivos, não tem tantos modelos de zumbis, tantas variações de roupa, por exemplo. Os modelos, alguns são bem mais detalhados que outros são um pouco expressivos, os cenários, pelo tamanho do mapa, o cenário é bem detalhado. A trilha sonora quando aparece é bem envolvente, mas no geral não tem trilha, pra você ficar atento aos sons que vêm pelas direções. Além da trilha ser interessante, você também tem muito efeito sonoro legal, craftar itens, ou quando você cai numa pilha de lixo, ou os zumbis, o ungido dos zumbis, tudo isso é bem feito, assim. Os sons te dão uma imersão bem legal nesse mundo. Uma coisa que eu não gostei foi que você não tem interação com o ambiente em alguns aspectos. Por exemplo, você não consegue quebrar um vidro quando você passa por uma poça d'água numa feta, entendeu? Apesar de ter partícula voando, etc., como eu disse antes, não tem essa interação direta com o ambiente. As primeiras horas de jogo são meio lentas. O parkour, até você se acostumar, é meio frustrante. Eu acho até que por causa da posição dos botões ali. Mas a curva de aprendizado é bem realizada. Em pouco tempo você já sente aí segurança para trilhar seu próprio caminho pelo telhado. E conforme você adquire nível, pontos de skills e novas habilidades, deixa o jogo cada vez mais dinâmico. A mesma coisa no combate, você começa de maneira desengonçada para matar um zumbi com um cano, mas conforme habilidades e armas melhores são desbloqueadas, você se sente confortável ali de limpar uma pequena região.
Apesar que isso é inútil, porque sempre vai vir mais zumbi. Esse jogo, na minha opinião, ele reúne muito de Far Cry, assim, na estrutura dele. Ele tem esse espírito do Dead Island, poderia até ser uma continuação dele, mas o aspecto estrutural tem bastante a ver com Far Cry. Não sei se porque eu acabei de jogar o Far Cry 4, eu tenho essa sensação. Mas você é aquele cara solícito que tá pra ajudar todo mundo, você é o salvador da pátria, o início é lento, mas exponencial, você tem que liberar bases, proteger, lutar contra um ditador sanguinário, subir em locais altos pra liberar torres de rádio. Lembra muito Far Cry em alguns aspectos, isso é bom. O início do jogo é travado no horário do dia, mas depois da sua primeira missão noturna, o relógio começa a variar entre manhã, tarde e noite, né? Toda vez que você entra lá no seu menu, você consegue ver as horas do dia. De dia, os zumbis são muito idiotas, você não encontra muitos zumbis diferentes e tal. Os zumbis estão lá mais com um aspecto ambiental que pode acontecer com você do que uma ameaça. Eles são lentos, fáceis de fugir, você não tem problema nenhum lidar com eles. Porém, de noite, aí a parada já fica tensa. De noite, aparece um inimigo que corre atrás de você, que alerta outros inimigos, os zumbis ficam mais agressivos, a variedade de zumbis que aparece de noite é pior, sua visibilidade é muito curta e eles dão mais dano. Então o que acontece? De noite você se sente constantemente perseguido. Isso é legal, esse aspecto, porque ele cria essa diferença entre dia e noite, cria esse senso de urgência de você ir muito longe e não ficar muito longe de uma base, porque se escurecer o jogo começa a ficar cada vez mais complexo. Fica bem interessante isso. Durante o dia, você pode ter esse aspecto meio Far Cry, que você pode limpar algumas bases que são espalhadas pelo mapa, que quando você morre, você vai pra base, você volta pra base mais próxima de você. Então, durante a noite, se você correr e conseguir entrar numa dessas bases, você tá seguro. Então você pode, por exemplo, passar a noite. Se você quiser jogar só de dia, tem como você pular o período da noite, indo pra uma base, dormindo até a manhã seguinte. Ou mesmo você pode pular o dia, dormir durante o dia e jogar à noite pra se sentir mais desafiado. É muito legal esse fator mesmo, assim, porque ele dá um dinamismo todo diferente no jogo, assim. E cara, à noite realmente o bicho pega. Durante o jogo, você adquire diversas armas brancas, de cano enferrujado a espada, passando por taco de beisebol, taco de cricket, pé de cabra, foice, machado, etc. Todas as armas se quebram depois de um determinado número de hits, todas podem ser consertadas um número limitado de vezes. Depois desse número limitado de vezes de você conseguir arrumar a arma, você tem que dispensar ela. Isso é legal porque cria rotatividade, você não encontra aquela arma que você fica confortável. Toda hora vai estar quebrando e você vai estar tendo que arrumar uma melhor ou até usar uma pior que você conseguiu no momento. Além disso, você pode achar projetos que com os materiais corretos você crafta novas armas ou você adiciona mais dano nas armas que tem. Danos elementais, por exemplo, pode colocar pregos no taco de beisebol para dar dano a mais, você pode colocar pilha, algumas baterias envolta no fio e dar dano elétrico. Além disso, ainda você tem slot para modificações adicionais. Quanto mais rara a arma, mais modificações você vai poder colocar nela. Então você pode aumentar, por exemplo, a durabilidade dela e o manuseio dela, fazendo com que você gaste menos estamina para atacar. Você também tem armas de fogo, mas elas são bem escassas assim, e a munição é bem limitada. No geral, você acaba usando ela só em certos momentos do jogo, em combate contra outros humanos, porque usar durante o jogo atrai muitos zumbis, então você acaba preferindo usar armas brancas do que utilizando armas de fogo. Mas você tem pistola, você tem rifle e escopeta. Inclusive, lutar com humanos usando arma branca é bem mais complicado. Os humanos se defendem, esquiva. Então o combate quando você vai atacar um inimigo humano com arma branca é bem interessante. Além disso, você tem um chute para afastar os zumbis, que não consome estamina. Ele é muito útil para quando você está lidando com multidão, para você afastar o zumbi para conseguir fugir. No geral, o combate desse jogo é bem recompensador. Você parte braço do zumbi, cabeça, corta eles no meio. É muito legal, é muito plástico, é bonito os movimentos. Porém, quando você joga no modo co-op e você vê outros cranes fazendo, que eu vou explicar mais à frente, você vê que o jogo é bonito em primeira pessoa, entendeu? Quando você vê, se você visse de fora, a animação não tem tanto polimento assim. Os primeiros zumbis, em geral, eles se revelam fáceis.
conforme você progride, adquire skills, adquire armas potentes, você vê que você dá uma pancada no zumbi, corta a cabeça e vai pra frente. Só que vão aparecendo zumbis diferentes, assim, nada muito diferente, meio baseado ali em Left 4 Dead. Você tem zumbi que gosta de veneno, você tem um zumbi que suicida, que vem até você e explode, um zumbi grandão que bate com um martelo enorme. De noite você já tem os pesadelos, né, que são zumbis que são bem complicados, que são os mais difíceis de correr atrás de você, mas eles têm fraqueza à luz ultravioleta. Você pode inclusive ter uma lanterninha pra se defender, e você pode correr até um certo ponto e ativar algumas armadilhas pra espantar eles. E tem um outro tipo de zumbi aí que dá um susto do caralho. Quando você jogar a campanha, você vai entender. Você evolui de 3 formas durante o jogo. Você tem a árvore sobrevivente, que você adquire pontos nela conforme você faz quests e ações específicas dentro do jogo. Você tem agilidade, que você adquire ao se movimentar pelo cenário usando manobra de parkour. Por exemplo, se você pula num lugar mais difícil de acessar, você ganha mais pontos e etc. Quanto mais você explora, mais corre, pula zumbi, etc., mais pontos de agilidade você ganha. E tem os pontos de força, que são skills de combate. Quanto mais vezes você entra em combate, mais inimigos você mata, mais rápido você evolui nessa skill. Isso é legal porque você joga do jeito que você quiser e automaticamente o jogo vai se adaptando ao seu gosto de jogar. Você gosta mais de entrar em combate, então você vai abrir mais skills de combate. Quanto às quests, elas são até variadas, porém apesar de jogarem na sua cara que você é importante, etc, tal, em certos momentos do jogo você se sente um office boy de luxo. Poderia ter algumas missões mais interessantes ali, você sentir que você é o cara. Não é o caso, às vezes você tem que entregar coisinha daqui pra lá e tal. Mas o contexto que isso acontece até não é tão ruim assim, você acaba entendendo e acaba entrando na vibe do jogo. Tirando o início, o tutorial, e se não me engano eu não joguei a última missão, falaram que a última missão você tem que jogar sozinho. Todo jogo pode ser jogado de maneira cooperativa. Porém o estranho é que todos jogam com Crane, então quando você tá jogando, ficam tipo várias cópias de você. O que eu achei bem fraquinho assim, na nova geração. Você poderia aí, né, fazer um esquema que cada um tivesse pelo menos aspectos bem diferentes, ou eu visse os outros Cranes como outros corredores diferentes. Porque parece assim que você tem 4 bonecos iguais. E como eu disse, em primeira pessoa o jogo é bonito, mas quando você vê um Crane dando uma voadora do lado assim, você fala, nossa, que movimento tosco, tá ligado? Porém, apesar disso, sair correndo com seus amigos, destroçando zumbis, é super divertido e recompensador. Como eu já disse, o combate nesse jogo é muito recompensador. E você combater com vários amigos, sair limpando horda de zumbi, brincando, torna o jogo bem divertido, assim. Já cai pelaquela pegada meio galhofa, mas muito divertido. Você também tem um modo PVP assimétrico aí, onde você pode invadir o jogo dos seus amigos como um zumbi especial, que tem uma árvore de evolução própria, e você pode atacar eles e você meio que controla os pesadelos. Você tem que proteger o ninho dos pesadelos e eles têm que destruir o ninho o mais rápido possível. Então é bem legal esse método, é meio naquela premissa do jogo que ainda vai sair o Evolve, entendeu? Jogadores contra você controlando um super zumbi. No geral, a história não é muito inovadora, mas é bem feita. Os controles demoram um pouco para se adaptar, mas acaba valendo a pena. O combate é recompensador, a movimentação é frenética, a variação de dia e noite cria um aspecto bem legal. O personagem principal é interessante. Dying Light se prova tendo seus próprios diferenciais que tornam uma aquisição válida por valor cheio, entendeu? Então assim, é um jogo que vale a pena. Eu gostei bastante de jogar, eu vou jogar mais ainda quando eu tiver tempo. Jogar cooperativo é muito divertido. Então é um jogo aí que, nota 8, vale a pena adquirir mesmo. E aí pessoal, se vocês gostaram, assine o canal, compartilhe com os amigos, dá aquele joinha pra ajudar. Um abraço, valeu! Desculpa a demora pra estar postando vídeos, né? Porque sabe como que é afazeres, etc. Acaba ficando meio complicado produzir. Mas é isso aí, sempre que possível, o mais rápido possível, a gente posta vídeo novo. Um abraço, valeu!